Bom, crianças, agora vamos para as nossas aulas do dia. Primeiramente, nós vamos ter a aula de língua portuguesa com assunto substantivo. Revisão do substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Nós temos aqui os tipos de substantivo. Nós temos substantivos próprio ou comum, simples ou composto, primitivo ou derivado e substantivo coletivo. Gênero do substantivo. Bom, o gênero do substantivo, ele se destaca o feminino ou também o masculino. Geralmente, no feminino, a gente tem também fêmea e também nós temos designando a palavra ela, né? E para o masculino, nós temos macho ou também ele. Classificação do gênero do substantivo. Sobrecomum, para a gente relembrar, possui um só gênero para indicar o sexo masculino e também o sexo feminino. Comum de dois gêneros. Tem o gênero indicado pelos artigos. Vamos relembrar os artigos a, o, e uma. Substantivo do grau do gênero epiceno. Refere-se a um animal e possui um só gênero para indicar o animal. O grau do substantivo, ele pode ser aumentativo e também diminutivo. Vamos observar o nosso quadro aqui. Marcas flexionais dos substantivos. Aqui em vermelho nós temos gênero, que ele pode se dividir em masculino e feminino. O número, que pode se dividir em singular ou plural. E o grau, que pode apresentar a forma normal, a forma aumentativa e a forma diminutiva. Nas nossas atividades, vocês irão pegar este caderno novo, que é o caderno 4 de atividades do mês de agosto. Tem esta capa aqui que eu coloquei para vocês verem qual é o material que vocês vão necessitar pegar. A primeira questão que nós vamos fazer, da primeira folha, está dizendo assim o título, substantivos coletivos. Nós vamos trabalhar com substantivos coletivos primeiro. Primeira questão, dê o substantivo de peixes, lobos e ovelhas. A segunda, como você vai completar as frases. Vou dar um exemplo aqui. Letra A. Penca é o substantivo de, aí você vai escrever aqui ao lado. Nós temos de molho, vara, atlas, alfabeto e biblioteca. Na terceira questão, você vai associar os substantivos coletivos correspondentes. Letra A, quando for arquipélago. Letra B, alameda. C, constelação. E D, pinacoteca. Tá? Então, você vai colocar as letras aqui abaixo. Na quarta questão, a palavra folclore é um substantivo coletivo. A que conjunto essa palavra se refere? Você pode dar uma pesquisadinha também no dicionário para descobrir. A próxima atividade é esta folha aqui, que tem o título Explorando as flexões do substantivo. Na primeira questão e única desta folha, você vai fazer assim. Na segunda coluna, indique se a palavra está no grau aumentativo ou diminutivo. Você vai escrever se ela está no grau aumentativo ou diminutivo, aqui nesta segunda coluna. Na terceira coluna, apresente o grau normal da palavra, tá bom? Vamos pegar aqui, casebre, vamos ter esse exemplo aqui. Está no aumentativo ou no diminutivo? Isso, diminutivo. Aí você vai escrever o grau normal aqui. Casebre, como é que escreve o grau normal deste coletivo? Casa. Então, você vai fazer com todas as outras opções. A próxima atividade está naquele antigo caderno de atividades, o terceiro caderno que tem esta capa. Lá nós encontraremos esta atividade aqui, que faltou a gente resolver.
Inclusive, nós já até fazemos algumas no caderno, mas para fixar mais um pouco o assunto, nós vamos continuar resolvendo essas atividades. Bom, o assunto é tipos de gêneros do substantivo. A primeira questão vocês já fizeram no caderno, mas eu quero que refaça aqui também. Escreva as frases passando as palavras destacadas para o feminino, tá? Nós temos até a frase D. A segunda, veja o exemplo e escreva o feminino. Também já fizemos, então vocês já sabem como fazê-lo. Na terceira, você vai enumerar corretamente, tá? E nós fizemos uma parecida, mas aqui tá um pouco diferente. Você vai colocar aqui na frente. Número 1, quando a palavra for sobrecomum. Número 2, quando a palavra for comum de 2 gêneros. E número 3, quando ela for epiceno. Vocês vão ler essas palavras aqui e vão enumerar aqui na frente. A quarta questão, você vai escrever ao lado de cada palavra o seu feminino, tá bom? Atenção com a palavra cavalheiro, tá? Atenção. A próxima atividade também do mesmo caderno de atividades, vamos trabalhar tipos de substantivos. Primeira questão, você vai precisar do caderno, faça o cabeçalho, língua portuguesa, e vocês vão resolver a primeira e a segunda questão lá no caderno. Na primeira, você vai copiar no caderno apenas os substantivos coletivos. Então, você vai colocar o comando e vai copiar daqui, deste quadro, somente os substantivos coletivos, tá? Na segunda, você vai escrever no caderno os coletivos de elefante, viajantes, porcos, livros e plantas. A terceira questão, você vai escrever as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque pelos respectivos coletivos. Faça as adaptações necessárias. Por exemplo, aqui nós vamos colocar o substantivo coletivo de pássaros e aqui animais. Quando você for reescrever a frase, você não vai escrever pássaro nem animais, você vai colocando o substantivo coletivo. A mesma coisa aqui na frase. Os aviões de fumaça fizeram bonitas evoluções no ar. Você vai colocar o coletivo de aviões no local onde você vai reescrever a frase. A mesma coisa na letra C, com a palavra cantores. Quarta questão. Separe os substantivos primitivos dos derivados. Nós fizemos uma parecida também no caderno, então quero que você refaça, já sabe quais são os substantivos primitivos e quais são os substantivos derivados, então não tem como errar. A próxima questão, observe o exemplo abaixo e continue o exercício completando com o coletivo de cada substantivo. Nós temos aqui peixes, cardume, você vai completar todas as outras, cada substantivo coletivo que está faltando. Na sexta questão, escreva o substantivo próprio para nome de pessoas, nome de países, nome de lojas, nome de capitais brasileiras, nome de planetas. Não esqueça que a inicial será com letra maiúscula, tá bom? E na sétima, você vai fazer um trabalho de pesquisa em jornais ou revistas e vai recortar e colar substantivos próprios, aqui compostos, aqui coletivos, derivados, primitivos e comuns, tá bom?